Para vocês, como é que vocês estão? Ontem eu publiquei uma atividade para vocês, tá? Hoje cedo. E, e agora eu vou estar postando um vídeo para vocês sobre os exercícios, tá bom? Nós estamos aqui ó, na sala de vocês, tá? Só vir na atividade. Deixa eu achar a minha atividade aqui. Cadê? Língua portuguesa, tá vendo? Vai na pastinha, tá lá bonitinho. Romancificação científica. Aí eu postei essa atividade para vocês, postei um vídeo também, que é com base, tá? Um vídeo foi feito por Brave New World, tá? E ele baseou na obra desse livro, nesse trecho do texto que eu passei para você, mas do livro do Aldous Huxley, do inglês Aldous Huxley, tá? E foi feito esse vídeo. Se vocês puderem assistir, é um vídeo bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Além dele, eu indico para vocês também quem tiver acesso ao livro, mas tem um filme também, Fahrenheit 145, tá? Que é um vídeo, né, um filme que tem mais ou menos a mesma ideia da questão do autor aqui, tá? Das pessoas separadas, da questão o livro fala sobre a questão da literatura, do acesso à literatura, que as pessoas não podem ter acesso à literatura, tá? Que era considerado como um crime, uma violação, tá? É bem legal o filme. Tá? O que nós vamos estar trabalhando aqui é o romance de ficção científica. Nós saímos do texto injuntivo, informativo, para vir para o texto narrativo. Sempre tem essa volta. O romance de ficção científica ele é um texto narrativo. Tá? Só que ele tem características separadas, por isso que ele faz parte do gênero ficção científica. Nós temos a tipologia textual, que são os tipos de texto. Então, nós temos texto narrativo, textos injuntivos, argumentativos, descritivos e poéticos. Tá? Esses textos, dentro deles, nós vamos ter os textos que são surgidos com as características deles, mas que têm características próprias. Essas características próprias são chamadas de gêneros, que são aí os gêneros textuais. Então, nós temos o gênero aventura, tá? Nós temos o gênero comédia, o gênero de terror, tá? Aí você tem o gênero comédia, terror, né? Na questão do cinema, tá? Mas o cinema mesmo faz parte do gênero narrativo, o teatro faz parte do gênero narrativo, a história em quadrinhos faz parte do gênero narrativo, tá? O seriado, as séries fazem parte do gênero narrativo, mas você pode ver que dentro deles tem uma características diferentes, tá? Eles são gêneros narrativos, mas que têm uma características diferente. O ficção científica são textos que têm como característica trabalhar com a ficção, tá? Então, com a ficção, com a questão das ciências, tá? Tanto da ciência biológica, física, tá? Da ciência mecânica, mas vão trabalhar com a ciências, com essa ficção científica. Que nem os livros de Júlio Verne, por exemplo, são livros que têm características de ficção científica. Viagem ao centro da Terra, que mais? Viagem à Antártida. São livros, tá? A característica da ficção científica é que ele vai trabalhar o contexto dele, parece que é o contexto da nossa realidade, por isso que ele trabalha muito com a verossimilhança. O que é a verossimilhança? A verossimilhança é quando o texto ele trabalha com questões reais, faz parte do nosso contexto, da nossa sociedade, tá? Mas que tem coisas que ainda não chegou ao nosso momento, que não faz parte do nosso dia a dia, tá? Que não faz parte da nossa cultura, que não faz parte da nossa, como é uma ficção científica, que não faz parte da nossa ciência ainda, tá bom? Por isso que é verossimilhança, tá? Ele tem semelhanças com a nossa realidade, ele não é da nossa realidade.
mas ele tem muitas características da nossa realidade, que você olhar ali, você se imagina ali como se fizesse parte do nosso dia a dia. Por isso que tem essa questão da verossimilhança. Tá? Então, que é semelhante com o que é verdadeiro. Tudo bem? Isso é característico da ficção científica. Então, ele vai trabalhar com questões da atualidade nossas, tá? Mas que vão trazer coisas que estão um pouco além. Um bom exemplo disso são, que nem, por exemplo, os Vingadores, por exemplo. Os Vingadores, ele tem são gêneros, há um texto, a aventura, sim, mas que tem características também da ficção científica, tá? O homem mudado geneticamente, o Homem-Aranha, né, que recebeu poderes de uma aranha que foi mudada geneticamente, né, tem toda uma questão científica ali, até o próprio Peter Parker, ele é um aluno de ciências, ele gosta muito de estudar ciências, a biologia, tá? E ali eles estão nos avanços, né, o, fora da nossa realidade, que nós olharmos e achamos que aquilo ali é impossível, né? Armas que soltam raios, não soltam balas de verdade, mas que soltam raios, né? Ali, naves que voam, né? Sem precisar de uma pista de um avião, né? Aquela própria base deles lá no ar, lá que tem lá da instituição lá, que eles fazem parte lá, esqueci, da Shield, né? Aquela super nave lá que sai, parece um navio, né? E de repente, quando você vai ver de um navio, de um grande navio que tem ali, um navio de guerra, se torna uma grande espaçonave, todas aquelas tecnologias, são coisas que são fora da nossa realidade. Então, aquilo ali é uma ficção científica, tá? E esse texto ele traz sobre isso também. Né? É um texto que traz sobre essa questão da ficção científica, como Fahrenheit também. Fahrenheit, Fahrenheit também traz. E esse texto aqui ele foi publicado em 1931. Esse livro foi feito, foi escrito. Tá? E nós estamos vivendo, se vocês olharem o contexto histórico em 1931, é um período que vai estar dando início à Segunda Guerra Mundial, onde nós temos a questão da hegemonia germânica, tá? Da classe ariana, né? Que são superiores a demais, são superiores aos judeus, são superiores aos negros, né? E nós estamos vivendo aí dias aí de conflitos éticos, raciais aí, com manifestação pelo mundo inteiro, as pessoas quebrando a quarentena para reivindicarem, né, a igualdade entre as raças, a igualdade entre as pessoas, entre os seres, tá? E esse filme trabalha bem, esse livro trabalha bem essa questão, tá? E vai bem na ideia do Hitler, né, que ele tinha, né? Então o autor ele traz isso, com certeza ele traz isso como uma forma de crítica, tá? Aqui no livro dele ele traz como uma crítica sobre isso, tá? Por ser até um britânico mesmo, se olhar o contexto histórico, né? A Inglaterra faz guerra contra a Alemanha, um dos opositores do Império Alemão, tá? Então ele traz bem essa questão aí que as pessoas são separadas por castas, né? E isso é condicionado desde a infância. Então ali há um estudo científico que é feito, tá? É um estudo científico ali que é feito ali, que o autor trabalha. E esse estudo científico ele não surge somente por causa da questão do Hitler, não. Isso daí é uma coisa histórica, tá? Já é uma separação histórica. Desde que a humanidade surgiu, tá? Já tem essa separação aí, né, das classes superiores e as classes inferiores. As classes superiores têm acesso a tudo, têm acesso à cultura, têm acesso à diversão, ao lazer, enquanto que as classes inferiores não podem ter acesso a nada. Tá? Então isso daí já vem de tempos antigos já, tá? Desde o início da humanidade. Infelizmente, a humanidade já é separada.
assim, por castas, tá? Até nos grandes impérios tinha essa separação aí. Os senhores feudais, né? O clero, a nobreza, tá? Até a educação mesmo, né? O acesso à educação, tá? A cultura, só tinha acesso aqueles que faziam parte da alta sociedade. Ó. Nós temos hoje em dia ainda isso. Nós temos a alta sociedade, a baixa sociedade, a média sociedade, a sociedade dividida em sociedade A, B, C, D, E e F, né? O F são os indigentes, são os moradores de rua, né? A, C e D somos nós, os pobres, tá? E assim vai. Queira ou não, tem muitos que acham que a gente não tem que ter acesso à educação, por isso que a leitura é muito importante, né? Esse texto, ele traz até isso, né? Porque o acesso à leitura, o acesso ao prazer é tirado das crianças e o livro traz bem esse contexto aí, tá bom? Então vamos lá. Ó, daqui é a atividade. Tá numa forma simples, vocês não precisam copiar no caderno nem nada, tá? Coloque o e-mail de vocês, é obrigatório, o nome completo e a série de vocês, se é o oitavo A, o oitavo C. Aí nós temos aqui o romance de ficção, nós vamos falar sobre um pouquinho do Aldous Huxley, tá? Que vamos falar sobre o livro que ele publicou, que foi em 1931, e tem aqui o trecho, tá? Nós temos também um glossário aqui, que é um pequeno dicionário, explicando os conteúdos, as palavras mais difíceis, que vocês não entenderem aqui, vai estar explicando. Cada questão total é de 0 a 100, cada questão vale 10 pontos. Tá? Com que objetivo as crianças foram à sala de condicionamento? As crianças são os discípulos do doutor, tá? São os alunos do doutor. Por que o doutor levou as crianças ali? Qual era o objetivo dele? Por que as enfermeiras enfileiraram vasos de rosas e livros com gravuras no chão? Por que foi colocada ali na sala? Como que era essa sala? Né? Eles vão fazer a descrição. O legal os gêneros, os tipos de texto, eles sempre se intercalam, tá? Nos gêneros textuais é a mesma coisa, só que vai sempre ter aquela predominância. No texto narrativo, eu vou ter características do texto descritivo também, porque ele vai descrever como é que estão as enfermeiras, como que as enfermeiras estão vestidas, os bebês, como que os bebês estão vestidos. Ele vai descrever o ambiente ali que os bebês são colocados. Isso características do texto descritivo, tá? Mas a predominância aqui é o texto narrativo aqui, tá? E o gênero ficção científica. É a mesma coisa os Vingadores, né? A predominância ali é o gênero aventura, tá? Mas ele tem características do gênero ficção científica, tá? A questão das armas, a questão da genética ali, né? O amigo do Capitão América, né? Que ele é mudado geneticamente, né? Feito uma lavagem cerebral nele ali, né? E ele recebe também um superpoder, como o Capitão América também recebeu, tá? O Hulk, tá? Aquilo ali são características da ficção científica, tá bom? Além e das armas. Por que as enfermeiras enfileiraram os vasos de rosas e livros com gravuras no chão? Qual era o objetivo ali de colocarem? Questão 3. Explique por que o diretor ficou tão satisfeito quando o brilho do sol fez com que as flores e as gravuras se tornassem mais atraentes para os bebês. Por que ele ficou satisfeito ali? Aí você está perguntando. Por que ele ficou alegre? Por que ele ficou feliz? A enfermeira-chefe baixou uma pequena alavanca. Que efeito se esperava desse gesto? Tá? Ali, quando ela baixa a alavanca, vai surgir o quê? O que que acontece? É isso que está perguntando aqui. Tá? Qual a intenção desse gesto? Do gesto não é o gesto de baixar a alavanca. Sei que eu baixo na alavanca, vai sair um som, vai sair os ruídos que saem lá. Mas qual que é a intenção deles em relação aos bebês? Tá? O que que eles tinham como intenção? O que que eles queriam causar nos bebês ali?
tá? É isso que está perguntando aqui, qual é a intenção desse gesto? Ah, é produzir o som, mas qual é a intenção de produzir esse som, tá? Aqui na 4, está perguntando na 4A, que sons são esses que são produzidos? Que efeitos se esperava desses gestos? Tá? Ela vai produzir sons. Que tipos de sons ela vai produzir? Tá? Qual é a intenção desses sons aqui? Era agradar os bebês? Era trazer bebês para é prazer para os bebês? Era trazer alegria para os bebês? Qual era a intenção? Tá? Que lição o diretor pretendia que as crianças aprendessem? As crianças aqui não são só os bebês. As crianças aqui são os discípulos dele, tá? São os alunos dele. O que ele queria ensinar para os alunos deles ali, que os alunos deles aprendessem? Pense nos equipamentos e nas pessoas que estão na sala. Há algum aparelho extravagante de funcionamento complexo ou que utilize fontes de energia diferentes das que conhecemos? Lembrando que eu estou trabalhando num contexto de ficção científica, ele tem uma semelhança, uma verossemelhança com a nossa realidade, tá? E eu quero saber aqui, tá? Nessa verossemelhança, ali tem alguma coisa diferente da nossa realidade ali? A forma de transmissão de energia tem algo diferente? Hum? Sim ou não? Eu posso, usou a alavanca, poderia ter usado uma tomada. E aí? Nas grandes empresas, né, quando você vai ligar lá, tem o disjuntor lá e tem uma alavanquinha. Você puxa aquela alavanca para iniciar a energia e iniciar a produção das máquinas, tá? Só muda a época. Então, nos equipamentos e nas pessoas que estão na sala, há algum aparelho extravagante? As enfermeiras estavam com alguma roupa extravagante, alguma coisa, algum aparelho extravagante. O doutor tinha algum aparelho extravagante. O funcionamento era complexo, fora da nossa realidade, ou que utiliza uma fonte de energia diferente das que conhecemos. Tem alguma coisa sobre isso? Sim ou não? Aí vocês vão explicar, tá? Pelas descrições, as pessoas têm aparência física diferente da nossa, tá? Ou eles eram pessoas normais igual a nós, tá? Havia alguma diferença? Como se explica o fato de os bebês serem todos iguais? Por que os bebês eram iguais? Tem algum motivo? No que os bebês eram iguais? Tá? Aí o texto vai explicar, tá? Que elementos da narrativa revelam que o mundo onde se passa a cena funciona diferente do nosso? Que trechos do texto mostram que o mundo onde a história acontece funciona de uma forma diferente da nossa? A sociedade ali era igual a nossa? Ou é uma sociedade diferente da nossa? Tá? E a última questão: por que na sociedade imaginada no texto, o amor à natureza seria inadequado aos indivíduos da casta delta? Tá? Por que ali eles não poderiam ter esse amor à natureza? Por que eles não poderiam ter esse acesso ao prazer à natureza, ao lazer? Por que isso para eles não seria apropriado? O doutor vai explicar. Um aluno faz a pergunta e o doutor explica. Tá? Aí eu quero que vocês respondam com base até naquilo que o doutor falou mesmo. Terminou de fazer? É só clicar no enviar e eles vão mandar. Tá bom? Tenham uma boa aula para vocês, uma boa semana. Até a mais. Fiquem em casa, se cuidem, tá? Saiam somente o necessário. Lembre sempre de lavar as mãos com água e sabão. Se sair nos lugares, sempre tem o álcool em gel. Passe sempre o álcool em gel quando entrar, quando sair. Sempre utilizando o álcool em gel, tá bom? Até mais e até a próxima aula.